lembra desse áudio que fazia lá na época da Lava Jato, né? Do Romero falar, ó, precisamos pacificar as coisas, um grande acordo aqui com o Supremo, com tudo. Mas eu acho, assim, que se eu tivesse o poder de fazer uma nova Constituição, esses caras do Banco Master, vamos supor, vou fazer um exercício fictício aqui de imaginação. Numa nova Constituição, cara, um cara que, sei lá, os crimes acumulados, as penas acumuladas, elas somem mais do que 60 anos, esse cara tem que morrer. Tem que ir pra pena de morte. Não, o cara cometeu o crime que dá mais de 60 anos de cadeia, cara, puta, vai embora, meu. Vai pro papai do chão. Chega, porra. O cara tá fazendo o quê aqui? A punição dele não pode ser cumprir um sexto da pena numa cadeia qualquer, mandando mensagem pra Peleleca, né? Pra quando sair. E recebendo visita íntima, né? Tô vendo aqui que o Vorcaro também comprou um hotel em Campos do Jordão por 100 milhões. O cara gastou dinheiro aí, né? Pra você ver. Ou seja, ele gastou... E 100 milhões pra ele é dinheiro de troco, né? Sai do 13º dele. Fala, Lênin. Mano, imagina o quanto o Vorcaro, quando saiu do Banco Master, não sacou de FGTS. Ah, sim. Nossa senhora. Seguro-desemprego. Mano, imagina. Acho que ele tirava uns 3 mil limpo, mas vale refeição. Não, ele tava gastando 50 milhões por mês em cartão. Eu fico imaginando um gestor de milha ali pra ele, velho. Nossa senhora. Nossa, caralho. Mano, uma viagem pra lua com a sua milha. Cara, eu pensando aqui, pra você gastar 50 milhões, tem que ser um esforço, cara. Não é fácil. Eu não tenho capacidade. Eu falo assim, ela toma 50 milhões pra gastar. Eu falei, cara, como que eu vou gastar 50 milhões? Exato. Eu não tenho capacidade. Se me der, eu não ia ter capacidade. Realmente. Pelo menos até agora, pra ganhar, eu não tive capacidade. Mas se alguém quiser me dar 50 milhões pra testar gastar... 50 milhões eu não ganho em 3 meses, Olê. E eu prometo que não vou gastar com peleleca, que eu tô casado, vai ser... Já corrigiu aqui porque a mulher tá assistindo, né? Quer ficar rico pra quê? Agora vai ficar pobre. Eu prometo também que se eu ganhar 50 milhões, não vou gastar em peleleca. Tem coisa muito mais legal pra gastar. Também que envolve peleleca. A peleleca vem com essas coisas. Ele vai comprar um iate, um jato. Que também cá entre nós, né, Vilela? Você não tá muito em condições de... Fui tirado pra merda, velho. Eita, porra. Falou e outros falavam que não sobe mais. Vai, Helene, agora vamos lá. Ó, o Lucas tá perguntando o seguinte: o caso pode ter impacto político comparável a outros escândalos financeiros de histórias recentes do Brasil? Mas tipo qual? Lava Jato e Mensalão, eu acho que sejam as referências. Financeiro, né? Mas envolveu financeiro também. Indiretamente envolveu. Financeiro. Teve o Najinarras, teve o caso Bamberindos. E nem chegam perto desse aí. Eu acho que assim, ó, o Banco Master é coisa de 4, 5 petrolões, entendeu? Escroto, as pessoas não conseguem entender o nível. O nível, assim, não, nada chegou próximo. O que eu falei antes, o André Mendonça, se quiser, faz história. Faz história. O cara cria um grande rombo na República. Tem um ambiente pra isso, né? O Sander perguntou aqui o seguinte: há sinais de que instituições de controle, como o Ministério Público, Polícia Federal ou a TCU, estejam enfrentando pressões políticas nesse caso? Se tem uma certeza que a gente tem é que tá tendo pressão política na PF, não há no nem TCU. Necessidade de sinais, né? Outra coisa, TCU questionando a atuação do Banco Central não é papel. O Tribunal de Contas da União é para tratar de contas da União, né? Para tratar de recursos do governo federal, é para ser um órgão auxiliar do parlamento na fiscalização do gasto de dinheiro público. Não tem nada a ver com fiscalização financeira. Não existe TCU questionar Banco Central. Isso claramente foi objeto de pressão política. E tem uma última pergunta do Jonas aqui. Ele está perguntando que reformas institucionais poderiam reduzir a influência política sobre investigações envolvendo bancos e autoridades públicas? Boa pergunta. E aí, doutor Acácio? O que você me diz? Aí a criatividade vai longe, porque existem diversos caminhos. Eu acho que, primeiro, o Banco Central, o primeiro passo já foi dado. A autonomia do Banco Central é muito importante. Isso é um ponto importante ressaltar, né? O Banco Master foi liquidado. Exato. Né? A gente não tá vendo um cenário mas foi liquidado. De completo abandono e disfuncionalidade das instituições. O Banco Master foi liquidado. E só foi liquidado porque o Banco Central fez o seu papel por conta de pressão, por conta de vários fatores, e não permitiu que o BRB comprasse
o Banco Master. Se o BRB tivesse comprado o Banco Master, se o Banco Central tivesse permitido, talvez esse escândalo sequer tivesse vindo à tona. Porque... Ia ter acomodação. Exato, ia ter acomodação, o prejuízo financeiro não seria tão grande, porque ia ser convertido em balancete, em prestação contábil, numa série de outras coisas, os crimes virariam prejuízo, e aí talvez tudo isso não tivesse acontecido. Agora, eu acho que o grande problema, e a grande dificuldade que eu tenho em responder isso, é como acabar com a pressão política. Por quê? O Banco Central tem autonomia, mas o presidente é escolhido pelo presidente da República e passa por sabatina do Senado. Ministro do Supremo, presidente da República e passa sabatina no Senado. PGR, Procurador-Geral da República, passa por sabatina do Senado e é indicado pelo presidente. Delegado-Geral de Polícia Federal, cargo de confiança do presidente dentro daqueles da carreira. É muito difícil nós dissociarmos. O Ministério Público talvez seja o mais independente, mas quem é independente é o promotor lá que está no dia a dia, o promotor, o procurador que atua nas instâncias mais baixas, que foi aprovado no concurso, mas esse cara vai subir recurso, ele já perde poder. Então é difícil nós criarmos alternativas. Aí tem vários os caminhos, mas são difíceis. O nosso desenho institucional, né, é um desenho institucional baseado nos Estados Unidos, né? De indicação do presidente, sabatina, mas assim, mesmo nos regimes parlamentaristas europeus, né, na Coreia do Sul, do Japão, o gabinete do primeiro-ministro indica o ministro Supremo e passa por uma sabatina no Congresso. Assim. Esse é o procedimento, digamos assim, padrão em países desenvolvidos. O problema são as pessoas que estão conduzindo esse processo, né? Porque, por exemplo, no Japão, quando indica o ministro Supremo, passa pelo crivo da população. Então, o gabinete do primeiro-ministro indica, o parlamento aprova, o imperador nomeia. Na próxima eleição, subsequente à nomeação daquele ministro, a população escolhe se aquela nomeação permanece ou não permanece. E aí, de 10 em 10 anos, eles votam de novo. Cada ministro passou 10 anos, a população vota. Nunca nenhum ministro foi rejeitado. Por quê? O primeiro-ministro tem noção de indicar alguém decente, o parlamento tem noção de sabatinar alguém decente, o cara é nomeado. Ó, Cássio, o Japão tem 120 milhões de pessoas. Sabe quantos casos vão pro plenário do Supremo por ano? Chuta um número aí. Uns 15. 8. Quase que é certo. Na Suíça, o ministro do Supremo, o juiz em geral, quando vai julgar alguma coisa, ele fica uma semana em retiro para refletir. Aqui no Brasil, o cara ia viver em retiro, né? Não tem jeito. O Toffoli fazia isso, o cara já sabe que tem a... 180 dias em 3 anos do Taiá. O cara sabe que tem uma jurisprudência consolidada e que ele tem certeza daquilo. Eu lembro de assistir quando o Scalia, que era ministro da Suprema Corte Americana, estava vivo, dele falar... eu não vou mudar essa jurisprudência porque ela é muito recente, ela tinha 40 anos. Imagina no Brasil você falar que uma jurisprudência de 40 anos é muito recente. Então, assim, não tem seriedade nas pessoas que são nomeadas, assim. E, enfim... Aqui tem até uma piada com isso, né? O juiz de manhã julgou de um jeito, à tarde do outro, aí perguntaram, por que você julgou diferente no mesmo dia? Ele falou que de manhã eu estava errado, né? É isso, é um pouco isso. Não tem jeito. Assim, eu acho que a gente discutiu muito democracia em 2022 e esse ano é o ano da República. Eu já vi democracias serem estabelecidas no acordo de elites, mas eu nunca vi uma república ser estabelecida sem que haja prejudicados no processo. E a gente está com essa janela de ouro aí de fazer alguma coisa que passa principalmente por reordenar os poderes. Porque hoje você tem a Câmara dos Deputados, que é um lugar de despachante de emenda. A maioria esmagadora é isso. É um vereador federal. Virou isso. Nós temos um Senado que atua como se fosse uma Câmara de Deputados e nós temos um STF que atua como se fosse um Senado. Uma Câmara de Deputados de pantufa. Que a galera lá é devagar. E o STF atua como Senado como porque o Senado não está fazendo papel? Não, porque como se fossem... Porque o Senado é pros donos do poder mesmo. A pessoa que já comandou, já foi governador, é dono de grandes empresas, é a grande caixa de ressonância, é o último filtro da República, digamos assim. E hoje o STF virou esse grande filtro. Hoje a última... no sistema tricameral. Hoje a Câmara, no Senado, depois precisa passar no Supremo. Sim.
E outra, o STF determina o que vai ser e como será discutido as coisas na Câmara e no Senado. Pauta. Exatamente. Mas aí eu vejo um pouco culpa do legislativo, né? O que Tem, vive o com dia a certeza. dia. Esse poder é meio pendular, né? No momento em que o legislativo abre um vácuo, o Supremo vai lá e pega. Claro, se não tivesse Não tem? tanta gente frouxa, burra, despreparada no Congresso Nacional, o Supremo nunca tomaria esse protagonismo. O Legislativo deixou. Esse né? é o ponto. E eu acho também uma coisa. É difícil ter uma mudança institucional muito profunda, como o Acácio colocou. Mas eu acho que seria exemplar a prisão de um ministro do Supremo criminoso. Porque se um ministro supremo for Imagina o preso, recado que manda para os outros vão falar, É. tá na hora de baixar a bola. É. Tá na hora de baixar a bola. Porque a gente já teve impeachment de 2 presidentes da República. Nunca caiu o ministro supremo. Então, Pois é. Não tem mais perguntas, né, aqui Ale? foi. Dos membros. Vamos falar de Lulinha. O que tá acontecendo? O que é essa quebra de sigilo, depois voltar atrás? Lulinha é o seguinte, bom, a gente teve acesso à quebra, a quebra vazou para a imprensa, a gente está falando de movimentações de 19 milhões de reais, né, na conta do Lulinha, inclusive acho que algumas centenas de milhares de reais transferidas pelo próprio Lula. Mas por que foi aberto? Por que estão investigando ele? Porque Suspeita de? ele tem relacionamento com o careca do INSS. Tá. Ele estava recebendo propina do careca do INSS. Ele tinha uma mesada, acho que era de 100 mil reais por mês que ele recebia do careca. Foi para Portugal, no avião de primeira classe, junto com o careca, supostamente porque ele queria investir num projeto de cannabis medicinal. A gente já abriu essa empresa de cannabis medicinal, essa empresa não funciona, é uma empresa de fachada. Tinha várias conversas entre o careca e uma mulher chamada Roberta Luxinger, que a gente também tentou quebrar o sigilo, o Supremo anulou, porque tá diretamente ligado, acho que foi o Dino até, tá diretamente ligado ao Lulinha, e tem uma mensagem do careca falando, precisamos atender o filho do homem, né? E tem anotações do careca, né, escrito lá, Lulinha, tal valor, né? Então tem muita prova contra o Lulinha e o envolvimento dele no escândalo do INSS. O Lulinha seria o tráfico de influência. Claro. Ele entraria com o quê? É o filho do presidente da República acesso ajudando nas indicações. Um provável, um suposto acesso ao Lula, isso. Isso, tráfico de influência, advocacia administrativa, tem alguns caminhos ali, mas é exatamente isso. Isso para o governo seria devastador diante da eleição. Não, tanto que você viu que saiu porrada na CPMI. Você viu, né? Vi. Então, a Então, porrada entre foi quem? por causa da quebra do Lulinha. Quebra de sigilo. Porque a gente aprovou, porque o governo moscou, né? Claro. Como moscou na... Porque assim, o governo tem maioria na CPMI. Só que tem gente da base do governo que é muito vagabundo e que nem vai, né? Aí o governo perde por causa de vagabundo da base do governo. Nossa, imagina. Ou porque dorme em regimento. Como é que foi a do Lulinha? Vou explicar pra você, regimentalmente. Teve primeiro uma votação, né? Nessa votação, a votação em regra, ela é simbólica. É aquela, todos aqueles que concordam permanecem como se conta, aprovado. Aí, quando tem uma votação simbólica, um líder de partido, ele pode pedir um negócio chamado verificação, que é para verificar o quórum para botar digital. Vota sim, vota não, beleza. Teve uma primeira votação que o governo pediu verificação, né? Aí, beleza, o governo venceu. Só que, entre uma verificação e outra, tem um período de 1 hora que você não pode pedir, que é o interstício. Aí, nesse período de 1 hora, a gente colocou para votar a quebra do Lulinha, tinha mais, só vota quem tá lá presencialmente, não é só quem marcou presença. Aí, eles não tinham maioria para derrotar a gente, porque não estavam todos os deputados da base do governo lá presentes. A gente aprovou simbolicamente a quebra do Lulinha, porque a base do governo foi burra de pedir verificação numa coisa menos importante e não guardar essa arma regimental do Lulinha em que eles tinham maioria. Aí eles ficaram putos com a própria incompetência e foram partir pra porrada contra o presidente e o relator da CPMI, né? Esse desespero, pra mim, é um recibo desse tamanho, assim, é um checão. É quase Falando assim, galera, o Lulinha é ladrão mesmo e nós queremos descer a porrada pra vocês não prendê-lo. Quem não deve não teme, né? Pois é. Filhos de presidentes dando problemas de novo, né, Lê? Pois é, meu, pois é. Senhores, abarcamos tudo? Tem alguma questão que faltou em relação ao Banco Master, Borcado? Por causa de todas essas questões, está na hora de eleger um presidente sem filho. Olha só, cara. Não falei nada, só falei que tá na hora de... Já elegemos, Entendeu? né? Então, Itamar. O Itamar não tinha filho, né? Não. não, o Itamar não foi eleito. Verdade. Verdade. Pegadinha. Tome! Senhores, alguma coisa? Se não, considerações finais. Deixa eu ver, considerações finais.
que eu posso falar pra você, Daqui Vilela? pra frente, o que você Tamo imagina que vai acontecer, fudido, talvez. Tá, né? tá tudo uma merda. Porque a sensação que o brasileiro tem, a maioria, eu acho que eu falo pela maioria, é que não vai dar nada. Você fala, esse pessoal muito poderoso, vão fazer acordo entre si e a gente vai ficar vendo na vida. Olha, A vamos lá. sensação que dá é Eu vou essa. entrar nisso aí. Eu acho que uma das principais razões pela qual a população brasileira não se revolta, não para o país, é desesperança. É porque fala, puta, tá tudo dominado, nada vai dar certo. E eu quero colocar aqui, porque não dá pra gente ver a política, a situação do país, de uma maneira imediatista. Né? Semana que vem, ano que vem, as mudanças acontecem numa perspectiva histórica, de décadas. Então, no século XIX, a Inglaterra era conhecida como um lugar de servidores corruptos, de gente que cobrava propina, né? E tava todo mundo falando, pô, não tem como eu trazer, né, grãos aqui pra Inglaterra sem pagar uma propina pro cara pra ele liberar, né? E isso mudou. A desesperança existia e mudou. Hoje a Inglaterra é um país completamente diferente. Chicago, todo mundo fala, mano, acabou, o crime tomou. Porra, tem gente muito poderosa traficando bebida alcoólica aqui e ninguém segura. A polícia tá corrompida, tá todo mundo corrompido. Mudou. Hoje é uma realidade completamente diferente. Então, assim, as coisas mudam. É possível mudar e com mobilização e com pressão popular. Não adianta achar que vai vir o herói e não sei o quê. E eu vou entrar no caso concreto. Eu acho que vai ter cabeça sendo entregue porque os poderosos estão brigando entre si. Não é só uma briga de população ferrar todo mundo que está fechado no esquema. Quem está no esquema não está junto. Quem está no esquema quer entregar a cabeça um do outro porque tem uma pressão muito grande da imprensa, do sistema bancário que foi prejudicado pelo esquema do Vorcaro, pedindo uma cabeça, né? E quanto mais os ministros do Supremo querem reagir falando que a imprensa tá mentindo, que a PF tá mentindo, a PF e a imprensa vão piorar a situação dessas pessoas. Então eu acho, e eu já falei aqui da situação, Toffoli tá em guerra com Lula, Lula tá em guerra com o Toffoli tá em guerra com os outros ministros do Supremo, o Acácio falou que o André Mendonça é um ministro isolado, pode ir pra cima de outros ministros, né? Tem ali os bolsonaristas querendo entregar a cabeça do PT da Bahia, o PT da Bahia querendo ir pra cima do Ciro Nogueira. Então, assim, eles estão brigando entre si, razão pela qual eu tenho muita convicção, por análise, não por torcida, de que uma cabeça será entregue. Agora, quanto mais pressão popular tiver, mais cabeças vão ser entregues e maior a possibilidade da gente fazer uma mudança institucional. Essas são as minhas últimas palavras. Concordo com ele em absoluto. A gente tem o cenário perfeito para que grandes autoridades da República sejam presas, sejam condenadas neste contexto. A questão é se elas terão capacidade de fazer um grande acordo e aí se salvarão todos mutuamente ou não. Eu acho que no momento atual isso não é possível. A gente está num ano eleitoral, num contexto de polarização, então a racionalidade... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!